Na lama o carro, no carro da lama, o homem roubado nunca se engana. O sol queimou, queimou a lama do rio. Eu vi o Chié andando devagar. E o Aratu pra lá e pra cá. Saiu do mangue. O sol queimou, queimou a lama do rio. Eu vi o Chié andando devagar. O Aratu pra lá e pra cá. E o Caranguejo andando pro sul. Saiu do mangue e virou gabiru. Ô Josué, nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Eu fui na feira, errei. Passando uma véia pegou a minha cenoura. Ai, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, eu não consigo dormir. E com o susto mais cheio, comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar. Alexa, desliga, que agora vai começar a parte boa. Tá todo mundo aí? Por enquanto eu tô. Muito bem, nós não temos o FET para fazer simulações, mas a gente tem o Algodu. E meu amigo Heriberto conhece muito bem, não é isso, Heriberto? Vamos pegar aqui um material. Mais ou menos. Oi, mais ou menos. Vamos pegar aqui um material qualquer. Vamos transformar ele em vidro. Material. Vamos transformar default glass. Eita, esse fundo aqui azul não ficou muito legal, né? Deixa eu trocar para um fundo escuro. Opa, esse aqui ficou pior ainda. Ué, cadê meu coisa? Ah, eu tenho que fazer de novo, né? Vamos transformar isso aqui em vidro. E aí eu vou pegar um laser. Olha, peguei um laser. Pô, como é que faz para rotacionar ele? Agora rotacionou. Show. Eita, criei outro. E agora como é que eu faço? Olha só, pessoal. Olha só. Agora eu não sei como é que faz para rotacionar. É com o botão direito? Ah, é com o botão direito do mouse. Deixa eu puxar ele para cá. Vocês percebem? Vocês estão vendo aí o aplicativo, né? Ou não? Sim, professor. Vocês estão percebendo que o raio de luz, no caso a gente vai ver o prisma logo em seguida. O prisma ele é usado para fazer um desvio angular da luz. E a nossa lâmina de faces paralelas, se vocês observarem, a gente está provocando um desvio lateral. Olha o raio de luz dessa fonte laser verde aqui, ó. Ela deveria seguir linha reta, só que ela sofre um desvio na primeira interface e sofre um outro desvio na segunda interface. Então a gente provocou um desvio lateral. É por isso que naquela imagem lá, certo? Essa imagem aqui do lápis, parece que o lápis está quebrado quando se coloca a lâmina. Beleza? Então a gente vai fazer algumas brincadeiras aqui agora. Vamos fazer uma dedução. Primeiro vamos entender todos esses elementos que influenciam na lâmina de faces paralelas, né? Observe o raio de incidência tocando aqui, ó, interceptando a lâmina no ponto A. Temos uma reta normal. Ele sofre um desvio e depois ele sofre outro desvio nessa interface aqui, ó. Ar, vidro, por exemplo, vidro-ar. A gente tem a espessura da lâmina, que isso vai ser de total relevância. Quanto maior a espessura, maior vai ser o desvio lateral. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui no desenho. Rapidinho.
Eu vou clicar aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho dela. Não, mas eu posso fazer uma outra para vocês verem. Ó, deixa eu puxar aqui para cima. Deixa eu puxar essa aqui. Ó, ó o desvio lateral que essa lâmina está fazendo com essa espessura. Aí eu vou fazer uma com espessura maior ainda. Estão vendo um certo desvio aqui? Aí se eu colocar essa, o desvio é maior. Ela deveria vir aqui, ó, em linha reta, só que vem por aqui. Aí a gente vai meter bronca agora. Vamos lá. Temos aqui um ângulo de incidência I e aqui um ângulo de refração R. Percebe? Esse ângulo aqui, ó, veja que eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice. Eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice, ó, esse camarada daqui e esse ângulo aqui todinho, eles são opostos pelo vértice. E os ângulos opostos pelo vértice são o quê? Congruentes, né? Então, se aqui vale I e esse pedacinho aqui vale R, isso aqui vai ser o quê? Ó? I menos R. Tá certo? Aí eu formei esse triângulo aqui, ó, o triângulo ACD. No triângulo ACD, veja o que é que eu vou fazer. Eu vou aplicar um seno desse ângulo aqui, que é I menos R. Seno de I menos R vai ser o quê? Cateto oposto a ele, que é D, dividido pela hipotenusa, que é AC. Ó. Veja, daqui para cá é a hipotenusa. Então, eu vou ficar aqui com D, que é o meu desvio lateral, esqueci de falar dele, né? A espessura a gente falou, e o desvio lateral é exatamente aquela ideia. O raio deveria seguir numa direção e acabou tomando uma direção paralela. Então, D dividido pela hipotenusa AC. Ok? E, paralelamente, eu vou aplicar agora no triângulo ABC, eu vou aplicar um cosseno, no caso, um cosseno de R. Que vai ser o quê? Ó? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vai ser E dividido por AC. Beleza? Então, vejam que eu tenho dois termos em comum. Esse negócio aqui, né? Eu tenho dois termos em comum. AC numa equação e AC na outra. Então, eu vou isolar aqui AC e AC igualar. Vocês deixam eu fazer isso? Então, ó, AC vai ser D. Eu vou colocar aqui equação 1 e equação 2. Igualando aqui e isolando 1 a 2, né? O AC, ou não preciso colocar. AC vai ser igual a D dividido por seno de I menos R, e AC vai ser E, que é a espessura dividido por cosseno de R. Então, vamos colocar aqui, ó. D dividido por seno de I menos R vai ser igual a E, que é a espessura, dividido por cosseno de R. Certo? Vamos colocar aqui a equação 1 e a equação 2. Aí, quem é D, que é o desvio lateral? Porque a função da lâmina de face paralela vai ser fazer o desvio lateral. D vai ser o produto E, né? Por quem? Seno de I menos R dividido pelo cosseno de R. Está aqui, pessoal, a equação que rege esse problema aqui. Ó. Vocês acabaram de ver aqui no algo do o desvio lateral. O raio de luz deveria vir para cá, ó, e ele sofre um pequeno desvio. Belezinha? Pronto. Vou fazer só uma questão, que isso é aplicação direta, né? Ele pede para esboçar o trajeto do raio luminoso ao atravessar a lâmina, determinar o ângulo de refração, determine o ângulo de emergência. Aqui, nessa questão, é só aplicação da lei de Snell nas duas faces. Eu não vou fazer isso, não.
Deixa eu colocar aqui o raio de luz. Ele vai sofrer um desvio aqui, depois ele abre novamente, né? A tendência desse raio luminoso deveria ser aqui em linha reta. Seguir em linha reta. Se nada tivesse aí no meio, ele seguiria em linha reta, mas ele segue aqui paralelamente. Eu posso trazer aqui. Ele segue paralelamente. Beleza? Não vou fazer isso não. Aqui ele já dá até a fórmula, né? Determina o desvio lateral para ir. Um raio luminoso em si forma um ângulo parará com a... Ah, o cara que ele quer aqui, que é aplicação direta da fórmula. O bichinho tá meio lento. Reversa. Ele copiou a cópia do... Fez a cópia do... Vou pegar aqui. Pronto, aí vamos fazer esse aqui. É um raio de luz monocromática, incide em uma lâmina de vidro, cujo índice de refração é raiz de 2, segundo o ângulo de incidência de 45 graus, a lâmina está imersa no ar, cujo índice de refração é 1, sendo 2 centímetros a espessura dela, né? E ele quer saber o desvio lateral. Então, é só a aplicação mesmo da fórmula, não tem o que fazer não. Aqui é a espessura da lâmina. E agora, velho, tu vai ter que fazer o quê? A conta, né? Desvio lateral é a espessura multiplicado por I menos R dividido pelo cosseno de R. Quem é I e quem é R? Ó? Aí é que tá, né? A gente não tem o valor para R, a gente vai ter que calcular o valor de R aqui. Ó. A gente vai ter que calcular o valor do ângulo de refração aqui. Tá certo? Aí a gente aplica a lei de Snell, é óbvio. Índice de refração do ar vezes seno de 45 é o índice de refração do vidro vezes o seno de R. Aí o índice de refração do ar é 1, aqui é raiz de 2 sobre 2. N de V é raiz de 2. E aqui o seno de R. Corta esse cara com esse, seno de R é igual a 1 meio, R é igual a 30, né? Então a gente descobriu que esse camarada daqui ele vale 30 graus. Aí agora é só substituir ali, tem mistério não. A espessura é 2 centímetros. Essa espessura aqui vale 2 centímetros. Seno de I, que é 45 menos R, vai dar seno de 15. Tudo isso dividido pelo cosseno de R, que é cosseno. Certo? Resolvendo isso aí na calculadora científica, você vai encontrar 2 vezes seno de 15 dividido por cosseno de 30. Dá 0,59, 0,6 aproximadamente. 0,60 centímetros. É isso, meu Deus do céu. 2 centímetros. É isso mesmo.
Isso. 0,60, 0,58. Belezinha. E agora o prisma, né? Vamos ver o prisma aqui, ó. O prisma que a gente conhece lá da geometria espacial, né? Tem uma base triangular aqui. A gente vai fazer uma seção, essa seção principal é ela que a gente vai estudar, porque a gente vai incidir um raio de luz. E diferente da lâmina de face paralela, a lâmina de face paralela a gente tem um desvio lateral. No prisma a gente vai ter um desvio angular. Aí vai aparecer todos esses elementos aqui, ó. A gente vai meter um raio de luz aqui, ó, e ele vai sofrer um desvio aqui na primeira interface, na segunda. Só que no total é como se você tivesse rotacionado e não transladado. Porque na lâmina de face paralela a gente transladou o raio, aqui a gente rotaciona. Vê só. Vamos lá para o algodão de novo. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. E agora, José, como é que eu faço para cortar uma figura aqui? Deixa eu ver. Tem um quadrado. Eu vou transformar esse cara daqui em vidro. Como é que eu corto? Eu acho que eu tenho que fazer uma outra figura de interseção aqui para poder cortar, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Primeiro eu tenho que girar esse treco. Vai, eu vou fazer uma doideira aqui para não perder tempo. Eu vou cortar na tora. A merda que ficou. Eita, pau. Mas vai ficar um prisma. Vai ficar um prisma feioso. Certo? Meu irmão, doido. O que é que eu fiz aqui, cara? Pronto, é mais ou menos o que dá para fazer um corte perfeito. Só que você tem que fazer uma combinação aí para poder cortar. O prisma que eu vi era meio diferente, professor. Não é? Ele saiu um arco-íris do outro lado. É porque aí eu estou usando a luz monocromática. A luz monocromática aqui, ela não vai ter essa dispersão que você está falando. Cadê aqui? Deixa eu ver se tem como colocar aparência, random color, usar a paleta, não. É luz branca, né? Eu tenho que colocar uma luz branca aqui, cadê? Uma luz branca agora. Cara, mas tem uma maneira de fazer isso, né? Não sei se dá para perceber aí, Albino. Olha aí. Não era esse que você estava falando, Albino? Isso, do disco do Pink Floyd. O disco do Pink Floyd, exatamente. Essa aí é a dispersão luminosa, né? Que a gente vai estudar na próxima aula. Aliás, dispersão luminosa, talvez até eu grave um vídeo para vocês. Porque aí, para esse tipo de problema, quando a gente está trabalhando com prisma, a gente coloca um raio monocromático para não ter a dispersão, entendeu? Então, ó, vamos ver cada um dos elementos. Ângulo de incidência na primeira face, está aqui, ó. Ângulo de refração na primeira face, ângulo de refração, de incidência, né? Ele passa a ser um ângulo de incidência na segunda, e ângulo de emergência na segunda face. Esse ΔI é o desvio angular, porque é o seguinte, saca? O bicho está... Olha o raio de luz, ele deveria vir para cá. Ó. Ele sofre um primeiro desvio, já rotaciona na horizontal, né, praticamente, e depois sofre outro desvio. Então, ele sofre um desvio na primeira interface e na segunda. Então, são dois desvios e o desvio angular total.
que é esse delta daqui, ó. Delta, notoriamente, é delta 1 mais delta 2, pela questão da própria definição, mas o que é que a gente tem que lembrar lá da geometria plana? Vamos lembrar da geometria plana. Olha que bonitinho, velho. Na geometria plana, se você tem um triângulo qualquer, eu vou fazer já o prolongamento dos lados do triângulo. Não, deixa, eu vou fazer assim. Essa função aqui é melhor. Lá na geometria plana, a gente vai ter aqui o ângulo externo, certo? Vamos chamar esse ângulo de externo de E. Aqui eu tenho um ângulo A, aqui eu tenho um ângulo B e aqui eu tenho um ângulo C. Por exemplo, se esse cara daqui valer 50 graus e esse aqui valer 60 graus, 50 mais 60 dá quanto? 110. Para 180, esse cara vai valer 70, concorda? E como esses dois ângulos são suplementares, aqui sendo 70, esse aqui vai ser quanto? 110. E se você observar, 110 é a soma 60 mais 80. E se eu prolongar aqui também, ó, e aqui, eu vou encontrar um ângulo externo aqui, vou encontrar um outro ângulo externo aqui, que vai ser sempre igual à soma dos outros dois não adjacentes. Então, é por isso que esse delta, ele é a soma delta 1 e delta 2. A soma, um ângulo externo a um vértice de um triângulo, é sempre igual à soma dos ângulos não adjacentes. Então, ó, vamos lá. Para obter, né, a gente vai ter que calcular aqui, considerando um outro elemento que eu não falei, que é esse ângulo de refringência. É o chamado ângulo entre as faces. Tá certo? Quem vai ser esse A? E a gente vai ter outro probleminha aqui. Nós vamos ter outro... Opa! Merda. Eita. Eu vou marcar aqui de vermelho. Deixa eu ver. Não, eu vou colocar só uns pontinhos amarelos. Aqui tá aqui, aqui, aqui e aqui. Vocês percebem que é um quadrilátero? Que esse ângulo vai valer A. Que esse ângulo daqui é... Cadê? É. Deixa eu ver como é que a gente faz isso. Sim. Esse quadrilátero a gente vai dividir em dois triângulos. Aqui a gente tem o prolongamento. Vamos ver. Esse camarada daqui a gente sabe que é R1 e esse aqui é R2. E a gente acabou de ver, ó. Não, não acabamos de ver. Peraí, estou perdido. R1 e R2 eu quero relacionar com A. Deixa eu ver só um vestíbulo aqui. Ah, eu já sei qual é. A análise não é por aqui, perdão, pessoal. Eu pensei uma coisa, mas é mais simples do que eu imaginei. É o seguinte, velho. É esse mesmo quadrilátero aqui. É esse mesmo quadrilátero
Só que tem um detalhe na parada. Tá vendo esse pontilhado aqui, ó? É 90 graus. Aqui e é 90 graus aqui. Ó. Esses dois pedacinhos. Certo? Aí aqui é 90 graus. E aqui é 90 graus. Eu gosto de ver essas coisas da geometria. Eu gosto de insistir nisso. Aqui é o ângulo de refringência. Aqui é 90 graus. Quanto é que vai valer esse camarada daqui? Liga aí para mim. Qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? N menos 2 vezes 180. N é 4. A soma dos ângulos internos vai dar 360 graus. Se aqui é 90 e 90, 180, somando esse cara com esse tem que dar 180. Então, esse bichinho aqui vai ser 180 menos A. E quando eu prolongo isso aqui, ó, esses outros ângulos também, esses dois outros ângulos também somados tem que dar 180. É por isso que esse cara daqui é A. Então, ó, é por isso que esse cara daqui é A e esse aqui é A. E analisando esse triângulo bege aqui, a gente vai ver que, mais uma vez, o ângulo externo ele é igual à soma dos outros ângulos não adjacentes. R1 mais R2. Agora. Tá certo? Analisando o triângulo azulzinho aqui, ó, também delta, que é um ângulo externo, é igual à soma dos outros não adjacentes. Ok? Quem vai ser delta1, pessoal? Vamos agora combinar essas equações todinhas. Ó. Delta1 mais R1 é igual a I1. Delta1 mais R1 é igual a I1, o seu oposto pelo vértice. Certo? Então, delta1 vai ser igual a I1 menos R1. Por consequência, o delta2 também vai ser a mesma coisa. O delta2 vai ser o quê? Ó? I2 menos R2. Certo? Então, a gente vai pegar esses dois camaradinhos aqui e vamos jogá-los aqui. Ó. Vocês deixam fazer isso? Tem que deixar, né? Senão eu fico puto, velho. Aí o que, é que vai acontecer? Delta, minha gente, delta vai ser igual a delta1, que é I1 menos R1, mais I2 menos R2. Delta vai ser I1 mais I2, menos, colocando em evidência, R1 mais R2. Mas quem é R1 mais R2? Opa, opa, opa. Quem é R1 mais R2? Quem é R1 mais R2? Delta é igual à soma do ângulo de incidência na primeira face com o ângulo de emergência na segunda face, subtraído de R1 mais R2, que é o ângulo de refringência. Essa aqui é a equação para o prisma. É a fórmula aí que você vai ter para o desvio total, pessoal. O delta é o quanto vinha esse raio de luz feliz da vida. Ele sofre um desvio na primeira interface, sofre um desvio na segunda interface. E aí você tem um desvio total. Tá. Trajetória de um raio de luz ao atravessar um prisma de vidro no alvo. Sofre um desvio, sofre outro desvio. Beleza? Ó, verifica-se que o desvio ao atravessar um prisma tem um valor mínimo quando o ângulo de incidência I é igual ao ângulo de emergência I2. Assim, I1 é igual a I2. Quando I1 for igual a I2, pessoal, aí a gente vai ter o seguinte, se você aplicar a equaçãozinha que a gente acabou de ver, né, que é essa equação aqui, o delta,
O delta aqui que ele está chamando com a letra minúscula. Quem é o delta? É o I1 mais o I2 menos A. Tá vendo aí? Como I1 e I2 são iguais, a gente vai chamar isso aqui de quê? Ó? De I mais I. Beleza? Tudo isso menos A. Tá aí a equação do desvio mínimo. Vou chamar essa aqui de delta. Ele chama de desvio mínimo o delta minúsculo. É só uma anotação, vamos deixar assim para a figura ficar bonitinha, né? Beleza? Então não tem muito o que fazer nisso aí, né? Bora fazer uma questão? Um raio luminoso incide sobre um prisma, cuja seção principal é um triângulo equilátero. Olha que bonitinho. A seção principal do nosso prisma é um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Todos os ângulos e lados são iguais. Vamos meter um raio de luz aqui. Ixi, esse vermelho fica muito ruim, velho. Chega a dar uma dor na vista. Tá aqui o raio de luz. Parari, parará. Sofre um desvio angular total, porque ele sofre um desvio angular na primeira e na segunda interface. Todos os ângulos internos valem 60 graus. Então, o próprio ângulo de refringência a gente já vê que é 60 graus. O ângulo de incidência é igual a 60, o índice de refração do prisma é raiz de 3. Determine o desvio do raio ao atravessar o prisma. Então, a gente tem que colocar aqui que ele fala que o ângulo de incidência na primeira interface é de 60 graus. Aqui é 60 graus. O ângulo de incidência é igual a 60 graus. Certinho? Aí, para a gente calcular o que é que ele quer? Determinar o desvio do raio, né? Ele quer saber quem é o delta, galera. I1 mais I2 menos A. Não é assim? É ou não é? Estão vivos ainda não? Estamos ouvindo. Galera, é o seguinte aqui, ó. Esse ângulo, ele vai valer quanto? Aí tem que aplicar a lei de Snell aqui na primeira face. N1 seno de 60 é igual a N2 vezes seno de R. Certo? N1 é o A, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. N de 2, ele fala que é raiz de 3. E o seno de R vai ser igual a 1 meio, onde R vai ser igual a 30 graus. Perceba claramente que se eu fizer a continha aqui, para essa segunda interface, se eu fizer a continha para essa mesma interface aqui, o triângulo, ele é o quê? Ó? Equilátero, pessoal. A figura é bem simétrica. Esse ângulo aqui também vai ser 30 e esse ângulo aqui também vai ser 60. Fazendo que nesse caso aí seja, na verdade, um desvio mínimo, tá certo? Então, ó, quem é I1? Quem é I1? 60 graus. Quem é I2? 60 graus também. E quem é o ângulo de refringência? 60 graus, pois trata-se de um triângulo equilátero. Então, o nosso desvio total, corta esse cara com esse, igual a 60 graus. Muito fácil, né?
E aí, dependendo do problema, você vai ter né, que calcular aí usando o índice de refração e tal. Usando a lei de Snell, eu estou com preguiça de fazer essa. Vou colocar a solução aqui já para vocês. É aplicação direta, minha gente. É aplicação direta, tá certo? Não tem muito mistério, não. É isso. O computador está um pouquinho lento. Quando eu dou o print... Diminuindo essa vírgula. Parou o computador. Pronto, aí vocês dão uma olhada aqui. É a mesma coisa, aplica a lei de Snell na primeira face, parará e vai. Tá? Aí aqui a gente tem os prismas de reflexão total. Há prismas nos quais determinados raios incidentes sofrem sempre reflexão total no seu interior. De larga utilização em ótica aplicada são denominados prismas de reflexão total. A vantagem da aplicação desses prismas no instrumento óptico é a substituição de espelhos planos, que proporcionam rendimento. É porque é o seguinte, no espelho você sempre vai ter perda. Aqui, esse prisma de Amici, né, foi em homenagem a um cara, você vai ter aqui um prisma projetado com um triângulo que tem ângulos de... É um triângulo retângulo isósceles. Aqui é 45 e aqui é 45 graus. Que é aquela história que eu falei lá do periscópio, né? Eita, eu tenho um periscópio aqui em casa. Não sei se minha esposa jogou fora. Esse aqui, ó, ele dá uma volta de 180 graus. Quem me dá uma aplicação disso aí? É o chamado prisma de Porro. Esse aqui é o ângulo limite dele, né? Que a gente já tinha calculado, 42 graus. E aqui 42. Quem me dá uma aplicação disso aí na vida, no dia a dia? Quem é motorista sabe. Olho de gato na estrada. Olho de gato, que na verdade o nome daquilo ali é catadióptrico. Catadióptrico. O raio de luz incide nos olhos de gato, aquelas coisinhas que ficam no meio da estrada. O raio de luz do farol do carro bate e retorna com intensidade muito forte, já perceberam? É justamente por isso aqui, você tem um aproveitamento máximo da luz ali. Aí, em homenagem a esses dois caras, né? Um italiano chamado Giovanni Battista Amici e Inácio Porro. São os dois italianos. As três fases de fabricação de um prisma de reflexão total. Prisma bruto, lapidado e acabado. E aqui está o experimento. O cara mete um raio de luz aqui, ele reflete aqui e acolá. Belezinha. Eu também não vou fazer isso aqui não, porque é só a aplicação, né, da lei de Snell de novo. Vocês querem que eu faça isso? Ninguém responde, então não vou fazer não. Vamos fazer isso daqui? Essa questão aqui, ela é do nosso livro, né? Nosso livro base, que é o Física, uma abordagem estratégica de... Como é o nome do autor? Esqueci o nome do autor. Esqueci o nome do autor. Aí, vamos lá. Uma camada de água de 1 centímetro, olha aqui, ó, água,
repousa sobre uma placa de vidro horizontal. Tá aqui, ó, vidro, glass. Um raio luminoso incide a partir do ar, formando um ângulo de 60 graus. Aqui é 60 graus, ó, minha gente. 60 graus é aqui, ó. Sempre é em relação à normal, nunca é em relação à horizontal, não. Qual é a direção de propagação do raio no vidro? Então já está a resposta aqui, tá certo? Um raio luminoso a partir do ar sobre a... Qual é a direção de propagação do raio no vidro, né? O desenho está aqui mostrando para vocês. Ele sofre uma refração aqui e outra refração aqui. São 3 meios materiais. Qual vai ser o valor desse ângulo, pessoal? O que a gente vai ter que fazer? Aplicar a lei de Snell 2 vezes aí. Ou, veja só que legal. Eu não posso fazer nessa interface a lei de Snell. N do A vezes o seno do ângulo do A, N da água vezes o seno do ângulo da água. Percebam que aqui a gente tem aquela mesma esqueminha, ó, 2 retas paralelas com uma transversal. O que é que esses 2 ângulos são um do outro? São ângulos, eu falei para vocês, aquele causo lá em que a gente tem 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. A gente viu nesse caso aqueles 2 ângulos aqui. A gente viu esses 2 ângulos aqui, lá na questão anterior. Nesse caso, agora eu tenho esse ângulo e esse outro aqui, ó. Esses 2 ângulos aqui, ó. Certo? Deixa eu fazer a figura como está ali no desenho para facilitar a vida de vocês, né? AB, 2 paralelas cortadas por uma transversal. Eu tenho esse ângulo θ da água aqui, ó. E esse aqui que ele também. Como é que são chamados esses ângulos? São ângulos alternos internos. Certo? E os ângulos alternos internos, eles são congruentes entre si. Aí é onde vem a malícia, a manha dessa questão. Cara, se eu posso aplicar a lei de Snell aqui, ó, saca só. N do ar vezes, eu vou chamar aqui θ1, tá certo? θ1, θ2 e θ3. θ1, θ2 e θ3. Índice de refração do ar vezes o seno de θ1. Apaguei aqui sem querer. É igual a índice de refração da água vezes o seno de θ2. E para essa segunda interface, aí é onde vai entrar a esperteza de vocês, índice da água vezes o seno de θ2 igual a índice de refração do vidro vezes o seno de θ3. Cara, olha só que interessante. Olha só. Se esse cara daqui é igual a esse, ó, ficou legal não o verde, né? Esse com azul fica. Também não ficou legal. Um branco não risca. Deixa eu ver aqui. Vai ser com verde mesmo. Olha, então vamos fazer o seguinte. Vamos botar isso aqui. Estão vendo aí? Se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. Não é verdade? Se A é igual a B, B, propriedade associativa, né? É igual a C. Se A é igual a B e B é igual a C, é porque A é igual a C. Então, eu já posso pular aqui direto. Ó, dizer que você poderia fazer 2 equações, mas não há necessidade. Vezes seno de θ1 é igual a N do vidro vezes seno de θ3.
O índice de refração do A vale 1. Aí ele quer saber quem é o teta, né, do vidro, aí, o teta glass, seno de teta 3. Vai ser igual a índice de refração do ar sobre índice de refração do vidro multiplicado pelo seno de teta 1. Seno de teta 3. Quem é o índice de refração do ar? Vale 1. O do vidro, ele não deu aí, mas é tabelado nesse livro, 1,5. E o seno de teta 1 é o seno de 60. Tá certo? Quando você aplicar isso aí, fizer tudo isso na calculadora, um dividido por 1,5 vezes o seno de 60 vai dar 0,577. Esse é o valor de seno de teta 3. Mas quem é teta 3? Que é a pergunta da questão. Aí você encontra essa resposta aqui, aí você vem aqui, aperta Shift e coloca na função inversa aqui, ó. Tá vendo aqui? O seno em cima de seno. Aí você vai Shift, em cima de seno, vai aparecer isso aqui, ó. E aí você aperta igual 35,26 graus. 35,26 graus. Esse é o ângulo que emerge lá no vidro. Beleza? Um pingente de bijuteria feito de zircônio cúbico é submetido em óleo. É submerso em óleo. Um raio luminoso entra por um lado do cristal e depois se propaga segundo o ângulo de 25 com relação ao normal. Qual é o ângulo de incidência? Pô, aí tem que fazer também, né? N do ar vezes o seno de θ do ar vai ser igual ao índice de refração do zircônio vezes o seno de θ do zircônio. O índice de refração do ar vale 1. O ângulo que ele incidiu é de 25 graus. É isso? Não, perdão. Pingente de bijuteria feito de submerso no óleo, pô. No óleo. E ar. É óleo. E o índice de refração do óleo é 1,46. E o índice de refração do zircônio, 1,96. Ele quer saber quem é o θz. Fazendo o mesmo procedimento nessa questão, a resposta aqui dá também 35. Muito fácil. Certo? Um mergulhador, olha aquele problema lá que a gente viu, né? Um mergulhador submerso enxerga o Sol a 50 graus do horizonte. Olha só, o mergulhador está aqui, ele enxerga a 50 graus do horizonte. Certo? Um mergulhador enxerga o Sol está aqui, a 50 graus do horizonte. Beleza? Qual é a altura do Sol acima do horizonte para que um pescador que está em um barco logo acima do mergulhador? Então ele quer saber aí qual é a altura do Sol. Na verdade, ele pede a altura, mas ele pede em graus. Ele quer saber exatamente quem é esse θr aqui, ó. O θ do... Não tem o que fazer muito nesse caso, não, né? Aplicar a lei da refração de novo. Isso aqui é 50, esse camarada daqui é 50, certo? Não está muito claro isso aqui não, peraí. O mergulhador enxerga o Sol a 50 graus para horizontal.
Não, cara. Esse ângulo aqui não é 50 não. Tá? Esse ângulo aqui é 50. Fechando esse triângulo aqui, ó, que é retângulo. Esse θ water, θ da água vai ser quanto? 40 graus. Concorda? Soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 180. Agora sim, ó. M da água. Eu escrevendo em inglês, ó. Pode ser também. É bom que treina, né? Seno de θ da água vai ser igual a N do ar vezes o seno de θ do ar. Pronto, não tem o que fazer não. O índice de refração da água vai ser 1,33. Ninguém é obrigado a saber isso não, tá? Seno de θ da água, no caso, é o seno de 40. Índice de refração do ar é 1. E o seno de θ do ar é o que a gente vai calcular. Certo? Seno de θ do ar. 1,33 vezes seno de 40. 1,33 vezes seno de 40 graus. Tá aqui, ó. Dá isso aqui. 0,85. Aí você vai de novo, ó. Shift, seno elevado a menos 1, vai dar θ air. Θ do ar vai ser igual a 58,7 graus. 58,7 graus. Tá fácil, né? O assunto é bem repetitivo, né? Não tem... E agora a gente vai fazer a última questão. A saideira. Bora fazer a saideira? O núcleo de vidro de uma fibra óptica, tem um índice de refração que vale quanto? Ó? 1,60. O índice de refração do seu revestimento, 1,48. É porque a gente falou lá que o vidro estaria dentro do ar, né? Mas, na verdade, existe um revestimento. Qual é o ângulo máximo que um raio luminoso pode formar com a parede do núcleo se ele deve ser mantido dentro da fibra óptica? Olha que bonito, galera. Né? O ângulo limite aí é quem? Ó? θc, que a gente chamou de L lá nas nossas anotações. Seno, minha gente, de θc, quem lembra? É o índice de refração do meio menor, que tem menor índice de refração, dividido pelo índice de refração maior. Concordam comigo? Seno de θc, quem é o menor índice de refração? 1,48, que é o do revestimento. No nosso exemplo anterior, a gente colocou sendo 1. E 1,60. Então, ó, seno de θc vai dar 1,48 dividido por 1,60, 0,925, ok? E aí eu vou colocar o arco cujo seno é 0,925. Esse arco, ele vale, o ângulo θc aqui, ó, ele vale 67, tá certo? 67,67 graus. Só que a pergunta da questão não é essa. Ele pede o ângulo que ele forma com a parede. Ó. O ângulo que ele forma com a parede. Ó. O ângulo que ele forma com a parede. Qual é o ângulo máximo que o raio luminoso pode formar com a parede? E é justamente esse camaradinho aqui. Ó. Achou isso aí, galera? Não. Olha só, ele quer saber quem é
o valor de φ. Quem é o valor de φ? Quem é o valor de φ? Ó, φ mais θc é igual a 90 graus. Então, se φ vai ser 90 menos 67,67, 67,67, 67, é mesmo, 67,7 menos 90 vai dar um ângulo aqui de 22 graus. 22 graus. Deixa eu fazer aqui de novo. 67,66 menos 90. 22,33 graus. Então, se você for projetar aí essa fibra óptica, vai dar isso. Beleza? Pronto, por hoje é só. Eu estava pensando em falar sobre a lei de Snell com o teorema de Fermat, mas acho que vocês já estão cansados, né? Ou vocês aguentam? Então, pessoal, de refração. Será que dá para a gente ver ainda ou não? Ou vocês preferem deixar para a sala? Ninguém fala nada. Aula. Vou salvar aqui para mandar para vocês. Patrícia, tem gente aí. Nada, que é isso. Tem gente viva aí ainda? Opa, estamos aqui. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para falar da lei de Snell na sala de aula, tá certo? Belezinha? Então fiquem com Deus aí, bom final de semana. Reprisem a aula, deixa eu ver quem veio hoje, a Manuela, Albino, deixa eu fazer a chamada aqui. Bem, naquele dia, eu vou deixar aqui a aula. Turmas e diários, meu diário. Cadê ótica? Eu vou registrar como sendo naquele dia, né? Registro de faltas. Então, Albino veio, Anderson faltou, Manuela tá aí, Heriberto também, João tá aí, Manuela e Manuele. Manuele não compareceu. Então, eu vou salvar aqui. Pronto. Pronto, pessoal. Então, fiquem com Deus aí e bom final de semana. Vou parar a gravação. Valeu, professor. Fique com Deus aí. Bom final de semana também. Tá. Aí vocês revisem aí, tá? Vai ficar gravado, né? Beleza?
Tá, tchau.